Olá, queridos amigos, já estamos de volta com a nossa aula de sistema circulatório. Estamos dentro do bloco de fisiologia, você está acompanhando aí, já deve ter assistido 2 aulas, né? E agora vamos para a terceira aula dentro desse bloco de fisiologia. Falaremos sobre tipos de vasos sanguíneos, sobre grande circulação, pequena circulação, então vamos direto para o slide de abertura. Está aqui, ó, sistema circulatório. E aqui, na sequência, logo no primeiro slide, a gente já tem as funções do sistema circulatório. Para que serve o nosso sistema circulatório? Bom, primeiro, para transportar nutrientes. Essa daqui é digamos, uma função muito dedutível, né? Você imagina aí todas as coisas que você já conhece e imagina também logo de cara que o sistema circulatório vai ajudar no transporte de nutrientes. Só que ele também ajuda, como vimos na aula de sistema circulatório, a última que você assistiu, transporta gases. Uma que a gente vai falar sobre na aula de sistema endócrino são os hormônios. O sangue é fundamental para transportar hormônios. E na aula de sistema excretor, a gente vai ver que ele aparece de novo quando a gente fala dos excretas nitrogenados que nós produzimos. Também são transportados pelo sistema circulatório. Mas ele é importante, por exemplo, para fazer a defesa do organismo. É necessário para transportar células de defesa que nós temos, que nós possuímos no nosso corpo. E agora tem uma outra função que é um pouco menos famosa, mas muito importante, que é a manutenção da temperatura corporal. Volta aqui rapidinho. Feitosa, como assim manutenção da temperatura corporal? Quando o sangue corre por dentro das nossas veias, esse sangue ele tem tanto uma parte líquida, que é chamada de plasma, quanto uma parte sólida, que são os elementos figurados, são as células que existem dentro dele. Essas células, fatalmente, elas arrastam, elas atritam com a parede interna do sangue. Isso gera o que na física você aprende com o nome de FAT, ou força de atrito. Essa força de atrito, ela gera um calor. Esse calor é liberado e isso nos ajuda a produzir calor dentro da gente. Ou seja, organismos, animais que têm sistema circulatório principalmente fechado, que é o sistema circulatório em que o sangue corre todo dentro dos vasos sanguíneos, são animais que têm uma certa produção de calor dentro deles. E isso faz com que eles dependam menos de fontes externas de calor. Já que eu citei, olha aqui no slide, nós temos 2 tipos de circulação. Temos a circulação fechada, que foi essa que eu citei agora, e a circulação dupla não. Deixa eu botar aqui embaixo, que é a circulação aberta. Então, eu vou botar uma ali em cima, que já está, e estou escrevendo a outra aqui embaixo para você. Circulação aberta. Circulação fechada, vou botar aqui uma setinha para o lado, para você ter o conceito. É aquela em que o sangue corre, tá aqui, ó. O sangue corre inteiramente dentro de vasos sanguíneos. O que você acha aí, enquanto eu vou escrevendo aqui? Que a nossa circulação é fechada ou é aberta? Pensa aí. Responde aí para mim. Respondeu? Se você respondeu fechada, tá certo. Aberta é uma circulação que a gente vai encontrar em animais mais primitivos. Nessa daqui, na circulação aberta, o sangue ele é extravasado, ou seja, ele extravasa para fora dos vasos sanguíneos. Ué, mas sai do corpo, Feitosa? Como é que é isso? Volta aqui para mim. Não sai do corpo, não. O sangue, quando ele está correndo dentro dos vasos sanguíneos, se tiver alguma região desse vaso sanguíneo que é aberto, ele sai do vaso e fica dentro do corpo, numa cavidade do corpo. Normalmente é uma cavidade abdominal. Por exemplo, quem faz isso são os insetos. Na barriguinha da barata tem um líquido misturado, sangue, excretas, fluidos de outros órgãos, que a gente chama de hemolinfa. Esse líquido, ele precisa voltar depois para dentro dos vasos sanguíneos daquele animal. Só que isso demanda um certo tempo e nunca volta toda a quantidade que saiu. Por isso que a pressão arterial, digamos assim, da barata e de outros insetos, ela é mais reduzida que a nossa. É uma característica primitiva que, inclusive, atrapalha o tamanho do animal. Não deixa com que eles tenham tamanhos muito grandes, muito avantajados. Quando o sangue corre todo dentro de vasos sanguíneos, que é uma circulação fechada como a nossa, isso permite que o transporte
transporte de gases, nutrientes e tudo mais que eu falei seja mais efetivo. Então, eu queria aqui, nesse momento, fazer essa diferenciação com vocês entre circulação fechada e circulação aberta, ok? Mas você viu que tem um outro nome ali no slide, né? Olha aqui comigo. Existe a circulação que é dupla. Circulação dupla. Circulação dupla é aquela circulação, pode voltar, que o sangue, para completar o ciclo completo dele, ele tem que passar 2 vezes pelo coração. Então, quando o sangue ele passa pelo coração uma vez, ele dá uma volta no corpo. Para ele poder voltar ao corpo, ele vai ter que passar pelo coração, ir ao pulmão, voltar ao coração, olha aí, passou 2 vezes. Então, isso faz com que nós chamemos essa circulação de dupla, porque ele dá 2 voltas no coração antes de completar o sentido total. Existe a circulação simples, que acontece em animais mais primitivos também, que já tem coração, obviamente, e que nós veremos melhor quando falarmos de animais, e, por exemplo, os peixes têm circulação simples. Beleza? Vamos para o slide. Na sequência, olha aqui, qual é a composição dos vasos sanguíneos, ou melhor, do sangue que está dentro dos vasos sanguíneos. Plasma é a parte líquida e elementos figurados são as células que existem dentro desses vasos sanguíneos. Se eu pegar um sangue de alguém, colocar num tubo de ensaio, como você está vendo aqui nesse slide, nessa imagem, e centrifugar, ou seja, botar numa centrífuga que fique rodando, girando, nós teremos todas as células e moléculas mais pesadas descendo e ficando precipitadas na parte de baixo. E aí você vê que tem uma certa porcentagem, né, menos de 50%, que é daqui até embaixo, sendo composta justamente por essas células e essas estruturas mais pesadas. A parte mais leve ficará na região de cima, ficará nessa região daqui de cima, que é o sobrenatante, em que teremos, principalmente, olha aqui comigo, água, sais minerais, proteínas plasmáticas, ok? Entre outras substâncias que eventualmente você possa ter ingerido e estejam ali naquele sangue, como por exemplo drogas de abuso até. Na parte de baixo, que são as células, nós temos essas daqui, ó, como sendo as principais. As hemácias, ou glóbulos vermelhos, ou ainda chamadas de eritrócitos. Os glóbulos brancos todos, que são esses daqui, que são chamados de leucócitos, tá aqui o nome deles, e as plaquetas, que são fragmentos de células, que são essas que estão aqui. Beleza? Pode voltar para mim. Seguinte, você vai precisar saber quem são esses 3 tipos de células, o que eles fazem no nosso sangue, qual é a função deles, e em relação ao plasma sanguíneo, tem algumas informações que eu vou passar agora para vocês. Primeiro, no plasma sanguíneo nós temos uma proteína chamada de albumina, que é fundamental para manter a pressão osmótica do nosso sangue. Quando o nosso sangue ele vai se ramificando, quando os nossos vasos sanguíneos vão se ramificando, eles ficam muito finos em determinados momentos e aí são chamados de capilares. Eu vou mostrar isso para vocês num slide mais à frente. Esses capilares são tão finos que eles permitem que os líquidos que estejam dentro, ou líquido que está dentro do vaso sanguíneo, ele extravase para o lado de fora. E nós perdemos uma grande quantidade de líquido para os tecidos. Nesse momento agora, ao vivo aí dentro do seu corpo, na sua pele, nos capilares da sua pele, você está perdendo líquido dos seus vasos sanguíneos. Se fosse somente um sentido de saída de líquido, nós teríamos uma pressão arterial sempre baixando, o que seria muito ruim. Nós teríamos que ter vários mecanismos para controlar a pressão arterial. Para que isso não aconteça, nós temos essa proteína chamada de albumina que fica dentro do vaso sanguíneo e ela não vaza, ela não sai de dentro do vaso. Só em algumas situações especiais, como por exemplo gravidez ou outras um pouco mais graves. Na hora que a proteína fica dentro do vaso, o vaso perde água e aí o que tem dentro do vaso vai ficar mais concentrado do que o tecido
que recebeu essa água. Mais à frente, essa água volta. E aí nós temos um controle exatamente dessa osmolaridade sanguínea graças à albumina. Então, é uma proteína importante que pode acabar caindo na sua prova. Eu queria falar isso com vocês. Agora, tirando ela, as outras são bem mais comuns. Por exemplo, os anticorpos que nós temos passando pelo plasma sanguíneo, entre proteínas também sinalizadoras, o sistema de defesa, ok? Vamos para o slide que agora a gente vai falar das células que fazem parte dos elementos figurados. A primeira é a hemácia ou eritrócito. Qual é a função dela, Feitosa? A função dela, a gente falou na aula de sistema respiratório, é ajudar no transporte, deixa eu botar aqui embaixo, de gases. No transporte de gases, ela ajudará. E os leucócitos, Feitosa, qual é a função deles? Eles são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Eles compõem o sistema imune. E as plaquetas, Feitosa, qual é a função delas? Elas trabalham fazendo a coagulação sanguínea. Coagulação sanguínea. Show? Você está vendo aqui no slide, antes de vir aqui para mim, que tem dois nomes escritos aqui embaixo, ó, anemia e altitude. Coloquei para eu lembrar de falar com vocês isso. Volta aqui para mim. Quando você tem pouca hemácia no seu corpo, você vai ter dificuldade de transportar gases pelo seu sangue. Isso vai fazer com que você tenha uma menor oferta de oxigênio para os tecidos e vai fazer com que você tenha alguns sintomas. Por exemplo, cansaço, porque nos seus músculos vai chegar pouco oxigênio. Então, você não consegue fazer com que eles trabalhem muito bem. Sonolência é outro sintoma de quem tem pouca hemácia. Você dorme muito e fica com muito sono o tempo inteiro. Isso pode ser um sintoma de baixa quantidade de eritrócitos, de hemácias. E essa doença, essa patologia, se chama anemia. Existem vários tipos de anemia que a gente pode encontrar. A mais comum é a ferropriva, porque nós não comemos uma quantidade ideal de ferro, e aí a hemoglobina, que é uma molécula, que é uma proteína feita com ferro, que tem ferro na sua composição, ela não consegue ser construída. E isso faz com que nós tenhamos essa anemia acontecendo. Existe a perniciosa, quando falta a vitamina B12. Existe as expoliativas, quando você perde muito sangue. Então, se você tem uma hemorragia, você pode ter uma anemia, por exemplo. Existem as aplásticas, que são anemias causadas por doenças hereditárias, como, por exemplo, a anemia falciforme. Você nasce com uma hemácia alterada, com a sua forma alterada. Então, existem vários tipos. E o que tem a altitude a ver com isso? É porque na altitude nós fazemos um processo inverso desse que eu acabei de falar. Quando você viaja para locais muito altos, o seu organismo ele percebe que tem pouco oxigênio dentro de você e libera um conjunto de hormônios que estimula a produção de hemácias. E aí você tem um aumento da quantidade de hemácias. Chama-se eritrocitose esse fenômeno. E aí você vai ter um melhor aproveitamento, um melhor transporte de gases pelo seu sangue, ok? Muito bom. Vamos direto para o slide aqui, ó, os leucócitos, você veja que tem vários tipos, é porque cada um vai atuar de uma forma diferente, e as plaquetas que eu vou deixar escrito aqui em cima, elas não são células, tá? Elas são, ó, entre parênteses, fragmentos de células, e esses fragmentos é que vão ajudar a coagulação sanguínea acontecer. Vou passar o slide justamente para falar da coagulação sanguínea. Vamos supor que você tenha tido um corte, ok? Aqui, ó, uma faca cortou o seu dedo. Tá aqui a lâmina da faca, ok? E aí, você agora, caramba, tá sentindo dor, né? Dor porque, primeiro, você cortou alguns neurônios com capacidade de sentir o ambiente naquele local da sua epiderme. Dor também porque você cortou a sua derme, que é essa parte que eu estou pintando de preto aqui. E você atingiu o vaso sanguíneo. Quando você atinge o vaso sanguíneo, veja só, as hemácias começam a extravasar saindo e você está sangrando. Observe que as plaquetas, que são os amarelinhos, eles vão se aglomerar, fechando inicialmente aquele buraco ou diminuindo o fluxo sanguíneo ali. A primeira coisa que essas plaquetas fazem é chamado de coágulo primário. Coágulo primário. Pode voltar aqui para mim. O coágulo primário, ele é importante porque ele vai diminuir o fluxo sanguíneo por aquele buraco. Depois
que o fluxo sanguíneo já é diminuído, esse coágulo primário começa a produzir algumas substâncias que estimularão a formação do coágulo secundário. É uma cascata de proteínas que envolve fibrinogênio, envolve a fibrina, que é a parte ativa do fibrinogênio, e culmina justamente na produção dessa proteína chamada de fibrina. Essa proteína ela vai criar uma rede totalmente trançada que ajudará a fechar por completo aquele vaso sanguíneo. Mas para isso, você vai ter que ter essas proteínas, que muitas são produzidas no fígado, inclusive, disponíveis na sua corrente sanguínea e um sal mineral, que a gente andou falando disso lá no começo do nosso curso, que é o cálcio. Então, para fazer coagulação sanguínea, você precisa de plaquetas, você precisa de cálcio e de proteínas que são plasmáticas e algumas são produzidas, inclusive, no fígado. Dessa forma, você fecha perfeitamente o seu machucado, né, que está acontecendo ali. Um detalhe, hemofilia é uma doença em que a pessoa não tem algumas proteínas plasmáticas dessas que eu falei. E isso é uma doença genética, ele nasceu com ela, pode fazer com que ele tenha problemas graves caso ele se machuque, porque ele vai se cortar e vai ter extravasamento de sangue até morrer. Então, ele precisa ir ao hospital correndo, quando ele se corta, o hemofílico, para receber direto na corrente sanguínea lá aquelas proteínas que lhe faltam. Existem vários tipos de hemofilia, hemofilia A, hemofilia B, dependendo de qual é o tipo de proteína que lhe falta, ele vai ter que saber isso previamente, inclusive tem a carteirinha que ele anda na carteira para que isso possa ser identificado num possível acidente. Tudo bem? Vamos para a parte, então, agora de coração, de vasos sanguíneos, vamos falar disso? Vamos lá, no slide. Aqui a gente já tem o coração sendo mostrado para você. Esse coração, ele tem marcado aí, como você está vendo, o miocárdio, que é a região muscular desse coração. Esse miocárdio, ele é composto de tecido estriado, tecido muscular estriado cardíaco, beleza? E esse tecido, que é o que eu estou pintando aqui para você de vermelho, olha só, toda essa parte, você observa que ele circunda todo o coração e ele é o responsável pela contração cardíaca. Contração essa que é involuntária, você não controla. Primeiro vamos conhecer aqui as regiões do coração. Vamos lá. AD significa átrio direito. Aqui, ó, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. O nosso coração ele é tetracavitário. Esse coração, né, que a gente tem, ele tem uma cavidade, que eu estou marcando aqui para você, ó, ele tem duas cavidades, está aqui o 2, a terceira cavidade, que é o 3, a quarta cavidade, que é o 4, beleza? Então, nós temos aí essas 4 cavidades. Volta aqui para mim. Tem alguns corações de alguns animais que não têm 4 cavidades. Tem alguns animais que têm só 2 cavidades. Tem outros animais que têm só 3. Vamos ver isso melhor quando falarmos desses animais depois. Por enquanto, vamos falar só de ser humano mesmo. E eu quero que você já saiba, então, que os átrios são as cavidades de entrada de sangue no coração. Por isso que os átrios, eles ficam em cima, enquanto os ventrículos, eles estão embaixo. São 2 átrios e 2 ventrículos. O sangue, ele entra pelos átrios, enche os átrios se contraem e jogam esse sangue para baixo. Os ventrículos se enchem e depois os ventrículos se contraem, jogando o sangue para fora do coração. Só que tem um detalhe que você precisa saber sobre isso. Dá uma olhadinha aqui comigo no slide. Quando o sangue entra, eu vou até apagar aqui os números, tá? Que eu botei. Quando o sangue entra, olha só, eu vou botar com cores diferentes também. O sangue, ele entra por aqui, ó. Olha a seta. Olha a seta que eu tô fazendo. Bem grossa aqui, ó. Uma seta azul entrando no átrio direito. Agora eu vou fazer uma seta vermelha entrando no átrio esquerdo. Ó, tô botando uma seta aqui. Você veja até que são 2 vasos. E aqui a gente tem o sangue entrando no átrio esquerdo. Primeiro, por que eu botei seta azul e vermelha? Para lembrar você que aqui do lado esquerdo vai ser sangue arterial, ok? E do lado direito vai ser sangue venoso que vai estar entrando. Entendi, Feitosa, show de bola. Depois que os átrios estão cheios, nós temos a descida desse sangue para o ventrículo primeiro direito aqui, no meu desenho, né? E aqui para o ventrículo esquerdo, desse lado de cá. Ok? Volta aqui para mim, tem uma característica importante aqui. É junto,
É simultâneo. Os dois átrios enchem juntos, eles se contraem e jogam esse sangue para baixo juntos, ok? Volta para o slide. O sangue, depois que já está cheio ali embaixo, eu vou pintar para você perceber isso. Depois que essa cavidade aqui já está cheia de sangue venoso, essa outra cavidade ali está cheia de sangue arterial, tá vendo ali? Deixa eu até apagar aqui o desenho do tecido muscular para não confundir vocês. Na hora que isso fica cheio de sangue, os ventrículos se contraem. E observe, se não fechar muito bem essa válvulazinha que está aqui, esse sangue ele pode até voltar pelo lugar que ele desceu. Essa válvula aqui, essas duas que eu botei, se chamam válvulas atroventriculares. Elas vão se fechar, não deixarão o sangue voltar para o átrio, e acompanha a seta preta que eu vou fazer. O sangue vai sair do ventrículo direito e vai passar por esse vaso que está ali mostrando. E o sangue vai sair do ventrículo esquerdo e vai passar por esse vaso que eu estou mostrando ali, daquele jeito. Tudo bem? Então volta para mim. Na hora que os ventrículos se contraem, o sangue sobe. Sobe, mas bate na válvula que está fechada, não passa para o átrio, tipo, fazendo o sangue voltar para onde estava antes, e aí esse sangue é deslocado pelo único lugar que ele pode sair, que são por aqueles vasos que eu marquei ali com setas pretas para você. Chegou o momento da gente falar do nome dos vasos. Os vasos que chegam ao coração, a gente vai chamar de veia, isso é uma regra. Os vasos que saem do coração, levando o sangue do coração, nós chamamos de artérias. Isso também é uma regra. Existe uma pequena diferença no tipo de sangue que eles carregam por conta do pulmão. Eu vou explicar isso para você, mostrando no slide. Vamos lá? No slide, a gente tem aqui, ó, veia cava. Isso aqui é o que significa esse VCS, veia cava superior. Por que que é veia cava, Feitosa? Porque o sangue está chegando por ela, vindo do corpo, chegando por ela, para encher o átrio direito aqui dentro. Essa visão é até por fora, mas você sabe que está ali dentro acontecendo. Do lado, vamos lá. A gente tem a veia pulmonar, as veias pulmonares. Por que que é veia, Feitosa? Porque o sangue está chegando por ela. Olha aqui a seta, ó, tá vendo? Então, tem sangue chegando por ela. Opa, vou voltar aqui. Então, eu vou pintar de vermelho aqui, ó, para você saber que dentro desse átrio esquerdo está cheio de sangue arterial. Ok? Então, olha só, já tem uma diferença aí do lance, né? Esse que eu acabei de falar, o último, é uma veia pulmonar, porque está vindo do pulmão, chegando ao coração, e está carregando sangue arterial. Olha aí. Então, não pode ter aquela regra, né, que a gente aprendeu em alguns casos aí na escola antigamente. Então, a regra é que veia transporta sangue para o coração, artéria, sangue saindo do coração. E continuando a história, para finalizar, o sangue quando sai do ventrículo direito, olha aqui a seta preta, ele sai pela artéria pulmonar. É um sangue venoso, olha a cor, olha a cor, olha a cor. É um sangue venoso, tá? Que tá aqui, que tá saindo por uma artéria. E a outra, a gente tem sangue arterial no ventrículo esquerdo. Lembrando que essa imagem é uma imagem por fora, então você não está vendo as divisões como está vendo na imagem do lado. E aí tem a seta preta, olha só aqui, ó, mostrando que o sangue sai por aqui pela artéria aorta. Fechou? Volta para mim. Pequena e grande circulação. Esses são os nomes dessas circulações que a gente está vendo. Quando o sangue sai do coração, vem no pulmão e volta para o coração, chama-se pequena circulação. É uma circulação rápida, tá vendo? Ó? Coração, pulmão, coração. E tem a grande circulação, que o sangue sai do coração, dá um rolê no corpo inteiro, vai até o pé, vai até no cérebro e volta para o coração. Essa se chama grande circulação. Então a gente vai trabalhar dessa forma. O nosso coração manda sangue para o dedão do pé. Esse sangue volta para o coração, grande circulação. Aí cai no átrio direito, depois vai para o ventrículo direito, depois ele sobe e vem para o pulmão, começou a pequena circulação. Depois ele volta para o coração pelo átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e aí a gente terminou a pequena circulação. Então, saiba a diferença desses dois, tudo bem? Vamos para o slide? Olha só, na sequência a gente tem aqui, além dos nomes, uma amostra de como que esses vasos eles são compostos, qual é a composição desses vasos. Do lado de fora desses vasos, nós temos um tecido conjuntivo. Estou pintando de preto aqui na veia,
tudo bem? E eu estou pintando de preto aqui também na artéria, ok? É um tecido conectivo, um tecido feito também de tecido conjuntivo. E aí, na parte de dentro, que eu vou pintar de vermelho aqui, nós temos o tecido muscular, que é um tecido muscular liso, que está aqui, ó, pintei de vermelho e pintei de vermelho. Então, o que tem na artéria, tem na veia, tá? Isso aqui é uma artéria do lado esquerdo e do seu lado direito é uma veia que nós temos. Dentro dos dois, nós temos o endotélio. Endotélio nos dois, que é uma camada de tecido epitelial bem fina por onde o sangue passa, atritando daquele jeito que eu falei. Então, cara, é muito parecido uma artéria com uma veia. A diferença é o calibre. Uma artéria, ela tem um calibre, olha só, menor comparado com a veia. E por que que é um calibre menor, gente? Porque uma artéria tem uma camada de tecido muscular muito mais grossa. Por que que tem que ser isso? Para aguentar a pressão. Volta para mim. Nós temos artérias grandes e veias grandes. Eu vou pegar duas do mesmo tamanho para você poder entender a comparação. Se eu pegar uma artéria desse tamanho e eu pegar uma outra veia do mesmo tamanho, você perceberá que a diferença entre elas é a camada de tecido muscular. A artéria precisa ser maior, precisa ser mais grossa, a sua camada de tecido muscular, para conseguir aguentar a pressão do sangue que passa dentro dela, já que ela é um vaso que está saindo do coração. Como a veia ela está voltando ao coração, já houve uma perda de pressão ao longo do sistema. Então, dá para ter uma camada de tecido muscular mais fina. E aí, um detalhe muito importante, volta para o slide. Nas veias, existem as válvulas. Olha só, na artéria não tem, nas veias tem essa válvulazinha aqui. São várias válvulas dessa, chamadas de semilunares, que nós temos ao longo do nosso corpo. Vou passar o slide para você ver como isso funciona. Está aqui, ó, válvulas venosas. As válvulas venosas, estou pintando ela aqui para você, elas são encontradas em várias partes do nosso corpo. Beleza? Pintei uma aqui, estou pintando outra aqui. Observe o que está acontecendo nesse desenho. O sangue está subindo, olha a seta. Só que quando ele passa pela válvula, por exemplo, por essa, e chega na próxima válvula que é de cima, ele acaba descendo, mas fica preso porque a válvula prende esse sangue. Vou explicar isso. Vem aqui para mim, volta aqui. Vamos supor que você é uma pessoa que trabalha em pé, fique muito tempo em pé. Você está em pé o tempo inteiro no seu trabalho. O seu coração está batendo. Ele está jogando sangue lá para o seu pé. Esse sangue tem que voltar para o coração. Beleza? Você já entendeu essa parte. Quem é que ajuda o sangue a voltar? Porque se ninguém ajudar, o coração sozinho vai ter que fazer um esforço de empurrar o sangue para baixo e de vencer a gravidade jogando o sangue para cima, já que é um sistema fechado. E assim, o coração faz a maior parte do trabalho. Ele tem alguns ajudantes. O principal ajudante é o músculo da batata da perna, chama gastrocnêmio. Quando você que está em pé trabalhando muito tempo fica andando de um lado para o outro, o seu músculo está se contraindo. E ao se contrair, ele esmaga aquelas veias, empurrando o líquido que está dentro para cima. Ué, Feitosa, não empurra para baixo também? Empurra para baixo também. Mas a válvula, cheguei na nossa matéria, a válvula, ela não deixa o sangue descer. Quando esse músculo se contrai e ele esmaga a veia, esse sangue ele é empurrado tanto para baixo quanto para cima. O para baixo, a veia se fecha e não deixa o sangue descer. Aí, quando você tem o coração batendo de novo, esse sangue acaba somente subindo, somente subindo. Se você tem algum problema na sua válvula, pode ser que esse sangue volte um pouco. Isso vai fazer com que você tenha acúmulo de sangue nas pernas. Pode gerar varizes, pode gerar a formação de trombos e formar uma trombose, que é algo muito mais sério. E também você terá uma menor pressão arterial. Por isso que é importante você estar sempre se movimentando. Se você trabalha sentado há muito tempo, é importante você, de vez em quando, dar uma levantada e andar, caminhar, pelo menos de 2 em 2 horas. Não passe mais do que 2 horas sentada, porque isso vai fazer mal para você. Ainda mais se você já tiver uma propensão a fazer tromboses e problemas desse tipo. Eu falei da batata da perna, gente, mas no nosso slide, olha aqui, ó, tem o bíceps também sendo mostrado, tá vendo? Ó, o bíceps também funciona como auxiliar do coração. É que a batata da perna é muito mais forte, né? Chamada até de segundo coração, justamente por conta disso. Show? Vou voltar aqui porque eu passei pela aterosclerose. Quando você tem uma alimentação desregrada, você pode ter o acúmulo de gordura nas suas cavidades internas dos vasos.
Por exemplo, como você está vendo aí, essa parte amarela, que eu estou pintando de preto aqui, ó, é um grande acúmulo de gordura que o indivíduo já tem. Se isso daqui tudo for 100% do calibre que ele tem, quando ele acumula gordura, como eu estou mostrando aqui, ó, a gente já chegou em pelo menos, né, 40% comprometido, o cara vai ter só 60% de fluxo sanguíneo. Volta para mim. Isso pode fazer com que aquele vaso ele se rompa, se estoure, ou até com que ele feche completamente e não permita mais o sangue passar. Durante muito tempo, a gente ouviu falar que comer gordura demais faz mal. Comer gordura faz entupir os vasos sanguíneos. Isso é verdade, isso não é mentira. Mas tem que ser feito algumas considerações. Depende do tipo de gordura que você come e depende de como que é a sua alimentação. Se você come muita gordura não saudável, que seria gordura transsaturada ou gordura hidrogenada, né, tipo margarinas, são gorduras desse tipo, ou se você come gordura e também carboidratos em grande quantidade, o seu corpo ele vai preferir usar os carboidratos como fonte de energia. E as gorduras, elas serão armazenadas. Quando já tiver tudo cheio de gordura, por exemplo, o seu tecido adiposo, os seus órgãos como o fígado, essa gordura vai se acumular nos seus vasos sanguíneos. Agora, se você tem uma alimentação mais regrada, em que você come menos carboidrato e você come uma boa quantidade de gordura, mas gordura saudável, pode ficar tranquilo que isso aqui não vai acontecer com você. Durante muito tempo, a indústria do açúcar, a indústria do carboidrato, fez a gente acreditar que comer gordura era ruim. Mas isso atualmente a gente vem derrubando por terra e mostrando que não é verdade, é só um lobby da indústria do açúcar para demonizar as gorduras. Tudo bem? Volta para mim, quer dizer, para o slide, né? E aqui, na sequência das válvulas venosas, eu queria mostrar para vocês os capilares sanguíneos. Quando nós temos a finalização ou os capilares sanguíneos chegando nas arteríolas, nas veias, esses capilares sanguíneos, que seriam esses pequenininhos aqui, eles vão se convergindo para formar vasos maiores. Então, pode voltar aqui para mim de novo. Seguinte, os vasos, eles são ramificações de grandes e maiores vasos. Temos artérias grandes que se ramificam em arteríolas, depois se ramificam em capilares. Esses capilares se convergem virando vênulas e depois eles se convergem virando veias, ok? Bom, para finalizar a nossa aula, chegar na parte final, você precisa saber o nome dos movimentos cardíacos que também costumam cair bastante nos certames. Vamos lá? Tá aqui, ó. Sístole e diástole. São dois nomes muito famosos que representam exatamente o movimento dos ventrículos. Quando os ventrículos se contraem, a gente chama de sístole. Então tá aqui, ó. É a contração dos ventrículos cardíacos. E quando acontece o relaxamento deles, nós chamamos esse fenômeno de diástole, ok? Então, volta aqui para mim rapidinho. Lembra assim, ó, sístole é forte, é contração. Diástole é aquele momento de relaxamento. Então, quando o ventrículo se contrai, faz a sístole. Quando ele relaxa, é a diástole. Isso também pode aparecer para você, que são dois conceitos importantes, ok? E aí, já chegando no final da nossa aula, volta aqui no slide, a gente tem o sistema linfático. Ele não faz parte diretamente do sistema circulatório, mas ele está ali do lado, ajudando, auxiliando o sistema circulatório. Todos esses vasos verdes que você vê nesse modelo no seu slide são vasos linfáticos. E cada bolinha dessa que você vê, mais escura, são os nódulos linfáticos. Veja você que ele não é um sistema que ele tem convergência e ramificação do tipo capilar. Volta aqui para mim. O sistema circulatório, uma artéria, como eu falei, se ramifica em arteríola, que se ramifica em capilar, e depois esses mesmos capilares, eles se convergem em vênulas, que se convergem em veias e voltam o caminho. Ou seja, se eu comparasse com o sistema de trânsito de uma cidade, eu teria uma via que vai,
teria ruas acessórias menores e depois essas ruas acessórias menores trariam esse fluxo em outras avenidas para o mesmo local que você saiu. Isso é o sistema circulatório. O sistema linfático, ele é um conjunto de ruas sem saída. É como se tivessem grandes avenidas no meio do seu corpo e que tivessem várias ruas sem saída que vão direto para os seus órgãos, para os seus membros, para as suas periferias. Ué, Feitosa, se é sem saída, como é que é isso? O fluxo das coisas dentro, elas vão e ficam? Não, não é bem assim. Elas vão. Para elas voltarem, é necessário que você se movimente, que os seus músculos se movimentem e empurrem isso de volta para aquele meio, para aquela avenida principal. O caminho que esses líquidos precisam percorrer é seguir, como eu falei ainda agora, é seguir esse fluxo, quer dizer, quando eu falei ainda agora não, foi na aula de respiração que eu falei, é seguir esse fluxo principal e encontrar o local onde o sistema circulatório, sistema linfático, desemboca no sistema circulatório. Provavelmente você já ouviu falar de drenagem linfática. É uma massagem feita por esteticistas, por médicos, especialistas também, que o profissional, ele movimenta a tua pele, teu corpo, empurrando esses líquidos, essa linfa que está dentro dos vasos linfáticos, em direção à sua veia subclávia, porque isso ajuda a você trazer esse fluido de volta para o sistema circulatório. Como eu disse, lá na aula de sistema respiratório e aqui também, nós perdemos uma grande quantidade de água para os tecidos. Ao longo do dia, sentado, em pé, trabalhando, seja lá o que for, você vai ficando mais inchado, inchada também. E aí você precisa que o seu sistema linfático venha puxando toda essa água. Por isso que a drenagem linfática ajuda bastante você a desinchar e até perder peso, porque você acaba eliminando essa água na forma de urina e faz com que você perca alguns quilinhos aí que estejam te incomodando na balança. Mas isso não é a única coisa que ele faz, não. Esses nódulos verdes que eu mostrei para vocês, eles são regiões que aglomeram, que acumulam uma grande quantidade de células de defesa. Então, seus leucócitos, que a gente havia comentado, eles ficam como se fossem quartéis generais. São esses nódulos linfáticos. Se alguma bactéria invadir sua garganta e contaminar sua garganta, os quartéis generais mais próximos mandarão uma grande quantidade de células de defesa para a sua garganta, para que possa haver o combate e que você destrua aquela bactéria. Só que aí novas células de defesa deverão ser proliferadas, serem formadas. Teremos uma expansão clonal de células de defesa dentro desses quartéis generais, o que faz com que eles fiquem muito concentrados de soluto, puxando uma grande quantidade de água para dentro deles. Isso faz com que você fique com esses nódulos super inchados, chama-se linfonodo infartado, ou vulgarmente conhecido como íngua. Por isso que quando você tem uma região contaminada na sua garganta, a íngua primeiro que aparece é aqui no pescoço. Se você está com alguma infecção nos seus músculos ou na parte do tórax, a íngua embaixo da sua axila, o linfonodo embaixo da sua axila, é que ficará infartado formando a íngua. Se for na sua região pélvica, na sua virilha, e assim por diante. Beleza? Bom, queridos, sobre sistema imunológico, eu quero que você saiba o seguinte: nós temos células muito específicas que vão trabalhar ao longo de todo o processo de defesa que nós fazemos. O que você precisa saber para o seu certame é que quando você tem o seu sistema imunológico sendo estimulado por algum agente patogênico, você produz anticorpos dentro de você, o que facilita a sua nova recuperação caso você seja infeccionado ou infectado de novo por aquele agente patogênico. Isso se chama imunidade ativa. Quando você não consegue produzir anticorpos suficientes para destruir aquele antígeno, você precisa, você precisa receber de outra pessoa anticorpos já prontos. Isso nos faz levar a esse assunto que está aqui no slide. Qual é a diferença entre vacina e soro? A diferença principal entre vacina e soro é que a vacina, ela estimula, está até aqui embaixo, a imunização ativa, enquanto o soro, ele estimula uma imunização passiva. Volta aqui para mim. Se você vai ao posto de saúde e toma a vacina da gripe, dentro daquela injeção que você recebeu, o que você está recebendo é um pouco do vírus da gripe. Ele pode estar amortizado, ou ele pode estar somente fragmentado em algumas partes, ou ainda atenuado.
O que acontece aí quando você recebe esse vírus ou parte deles? Você estimula os seus neutrófilos, os seus macrófagos, os seus linfócitos T, os seus linfócitos B a trabalharem. E dessa forma você acaba produzindo anticorpos. E aí você vivenciou uma batalha, vivenciou uma guerra contra esse vírus. Um vírus enfraquecido, claro, ninguém é doido de colocar dentro de você um vírus que vai te causar doença. Já que você vivenciou essa batalha, já que você vivenciou essa guerra, fica fácil do seu corpo novamente produzir anticorpos quando for necessário. Deu para entender como é que é o procedimento? E aí você, a partir de um certo tempo, durante um certo tempo, vai ficar imunizado contra esse vírus, no caso foi o exemplo que eu usei. Pode ser bactéria ou pode ser até um protozoário. Você forma células de memória durante essa batalha. E isso permite com que você fique, durante todo esse tempo, imunizado. E que tempo é esse, Feitosa? Depende. Às vezes 10 anos, às vezes 20 anos, às vezes a vida toda. Ou às vezes 1 ano somente, como é o caso da gripe, por isso que de ano em ano você tem que tomar a vacina da gripe. Agora, se você é picado por uma cobra, o antígeno que ela joga dentro de você é tão forte que poderia te matar em pouco tempo. Não dá tempo de você vivenciar essa batalha para poder criar células de memória e poder, talvez, não ser mais danificado com outras picadas de cobra. A real é que se você não correr para o hospital para receber os anticorpos todos prontos, você vai morrer dependendo de qual veneno, de qual cobra que te picou. Então, quando você recebe anticorpos, aquele líquido que o médico injeta em você é chamado de soro. E aí tem um nome dependendo de qual é o tipo de antígeno. Soro antiofídico, que é o soro anticobra, soro antiaracnídico, que é o soro anti as aranhas, contra os venenos das aranhas, enfim, e escorpiões também. Então, dessa forma, a gente tem imunidade passiva e imunidade ativa atuando no nosso corpo completamente para que nós consigamos funcionar de forma perfeita. Beleza? Bom, queridos, então sobre o sistema circulatório era isso que a gente precisava saber. Tire suas dúvidas no fórum com a gente. Se quiser, nos siga no Instagram. Eu, o professor Diego Feitosa, é @dcfeitosa. E o professor Daniel Reis, @o Reis da Biologia. E claro, o professor Rafael Lira também, @prof. Rafael Lira. Então, até a próxima. Tchau, tchau.